E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Amém. Pode se assentar, glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Assentado mesmo, irmão, feche seus olhos. Só mais um minutinho de oração em nome de Jesus. Senhor meu Deus, nós cremos, Senhor, nas intercessões que foram feitas neste lugar. Sabemos que a oração é a chave da vitória. Pedimos, Senhor, que os nossos corações nesta noite estejam preparados e sedentos a ouvir a Tua palavra. Oramos, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para operar em nosso meio. Revela a mim esta mensagem. Dai-me sabedoria para transmitir ao Teu povo, a Tua igreja amada que aqui se encontra. Ó Deus, unge os nossos ouvidos, os nossos corações e pensamentos, e desde já repreenda Satanás em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar para nós que em uma das passagens de Jesus por Jericó, havia um homem chamado Zaqueu. E a Bíblia fala para nós que ele era um dos chefes do publicano e ele era rico. O que é isso? Zaqueu era cobrador de impostos. E naquela época, os cobradores de impostos, eles não eram muito bem quistos na sociedade. Alguns tinham raiva, porque eles enriqueciam à custa do povo. Em alguns estudos vai falar para nós, não são todos, irmãos, creio eu assim, que há as exceções. Mas para a gente entender que os cobradores de impostos naquela época não eram amados por causa das suas atitudes pecaminosas. Eles não só cobravam aquilo que era lícito da parte do rei cobrar ao povo, mas também acrescentavam ainda mais para que eles pudessem ter riquezas. Então eles cobravam aquilo que já era de direito cobrar, estipulado pela lei, mas também cobrava para guardar para si. E o povo, tendo conhecimento disso, muitos os odiavam. E a Bíblia fala para nós que um desses homens, o chefe que é Zaqueu e rico, ele ouve falar que Jesus está passando na cidade. E no coração dele vem a intenção de conhecer Jesus. Vê que nós estamos diante de um pecador. Se ele era rico, a Bíblia não menciona para mim que ele nasceu num berço onde já tinha herança ou não. Mas eu posso concluir que devido aos atos dos publicanos, talvez ele também tivesse enriquecido às custas do povo. E ali, irmãos, o coração dele acende aquela chama de conhecer Jesus. Jesus já está bem conhecido pelos seus sinais, pelos seus milagres, pelas maravilhas, pela palavra, um ensinamento diferente que ele está dando naquela cidade. E ali a Bíblia fala para nós que esse homem, ele tinha uma limitação. Ele era de baixa estatura, ele era pequeno. E onde Jesus passava, ele arrastava multidões. Então a multidão ia impedir Zaqueu de chegar. Não exatamente o fato de ter muitas pessoas reunidas, mas a multidão não dava visão, porque ele era mais baixo que a multidão. Então a Bíblia fala para nós que Zaqueu corre, ele contempla uma figueira brava. E ali ele sobe nessa figueira e fica de pendurado num dos galhos dessa videira, que na visão dele, no entendimento dele, quando Jesus passasse, ele já estava numa posição mais elevada. A estatura dele já não faria mais diferença e ele conseguiria contemplar melhor Jesus. Irmãos, algumas questões deste texto bíblico chamou a minha atenção. Primeira coisa que eu quero trazer para a igreja nesta noite, ver que nós estamos diante de um pecador querendo conhecer Jesus, um pecador que ouviu falar daquilo que Jesus fizesse. Então, a conduta de Jesus, o ensinamento de Jesus, ele gerou interesse, um despertar em alguém que talvez andasse todo torto, todo errante, mas naquele momento acendeu uma luz dentro dele, ele falou: eu preciso ver quem é esse.
Eu preciso ver quem é esse que opera maravilhas, quem é esse que opera sinais, quem é esse que perdoa pecados, quem é esse que cura os doentes, quem é esse que veio para mudar a vida daqueles que creem e aceitam Ele como seu Salvador. E a Bíblia fala que quando Jesus passava, ele sempre arrastava multidões. A multidão ficava interessada em acompanhar Jesus por causa dos sinais, e alguns por causa do ensinamento. Então, irmãos, a primeira coisa que me chamou a atenção foi um pecador querendo conhecer Jesus. Se eu me volto para o texto bíblico, eu vejo que esse pecador, ele não só o pecado dele, mas há uma limitação que num primeiro momento poderia impedir e desanimar ele de ter um encontro com Jesus. A multidão? Não. A estatura dele. Mediante esta palavra, o Senhor me trouxe para a igreja nesta noite para falar que nós somos pecadores, mas aquele que passava em Jericó também está aqui nesta noite, e ele tem acendido a luz nos corações, motivado pessoas nesta noite. Sim, Jesus falou para mim que em nosso meio há pessoas que o coração está ardendo com o desejo de conhecer, o desejo de tocar e de estar mais próximo dele, e ele me trouxe aqui neste momento, ó irmão, para dizer para você que assim como Zaqueu, ele também tem contemplado você, e é o Espírito de Deus que tem acendido essa chama dentro do teu coração. Irmãos, a dificuldade de Zaqueu, por causa da estatura, poderia ter limitado. Aquele publicano não deixou que a multidão, eu e você somos pecadores, sim, mas nós não podemos deixar que multidões, que a nossa limitação física, ou talvez até espiritual, nos impeça de correr ao encontro de Jesus. Igreja, o Senhor está aqui nesta noite, o Senhor nos está convidando a conhecer Ele, a conhecer aquele que cura as enfermidades, a conhecer aquele que levanta o paralítico, a conhecer aquele que perdoa o meu e o seu pecado, a conhecer aquele que ressuscitou o morto depois de 4 dias, a conhecer aquele que subiu às alturas, está assentado ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso, e nos fez uma promessa, que Ele iria, mas voltaria para nos buscar e dar a vida eterna. Irmãos, o seu pecado, o meu pecado, ele é nada, a partir do momento que nós decidimos conhecer Jesus, a partir do momento que nós decidimos tomar um rumo diferente da nossa vida. A limitação não foi a multidão que impedia o Zaqueu, era a limitação física dele, mas no mesmo instante ele achou uma solução, ele correu para a figueira. Outro detalhe nesta palavra, que em meio a tantas árvores, por que aquele homem correu na figueira? Se nós estudarmos um pouquinho acerca da figueira, ela é uma árvore de baixa estatura, o seu tronco, porém os seus galhos são bem largos. Então a limitação daquele homem era o que? Ele era pequeno, ele era baixo, ele não poderia subir numa árvore muito grande que ele não daria altura, ou teria no mínimo muita dificuldade para chegar no alto. Só que a primeira questão que a vista dele pôs foi uma figueira brava, ou seja, uma árvore de tronco baixo. Opa, a limitação está sendo superada. Zaqueu encontrou um recurso para a sua dificuldade. A sua estatura não impediria mais ele de viver uma vida com Cristo, mas o caminho que ele foi da figueira, irmãos, ele subiu e se estendeu aos galhos da árvore. A Bíblia fala para nós que Jesus, passando, olhou para o céu e viu ele lá em cima. Irmão, nesta noite eu quero dizer para você que multidão não para crente. Quando eu e você tem no coração o desejo de adorar em verdade e em espírito, quando eu e você entendemos o propósito a qual nós fomos chamados, e irmão, a oportunidade que você não recebeu não te para, a calúnia que levantaram contra você não te para, a doença não te para, meu irmão, nem a morte te para, porque Ele dá a vida e dá a vida em abundância. O vício, irmãos,
as fornicações carnais, nada disso para crente quando ele decide mudar a sua vida para viver uma vida poderosa com Cristo. Precisamos parar de mimimi. A igreja precisa ter maturidade espiritual. A igreja precisa amadurecer na fé, meus irmãos. Chega desse negócio, eu não posso porque eu sou pecador. Ei, a Bíblia fala para mim, eu tenho certeza que é verdade. Ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes. Ele não veio para aquele que justifica a si mesmo, mas ele veio para aquele que reconhece a sua limitação, que reconhece o seu pecado e está disposto a abandoná-lo. Jesus veio para homens e mulheres falhos, pecadores, porque Ele mesmo vai falar para nós, não precisa de médico os sãos, e sim os doentes. Todo pecador que reconhece, confessa o seu pecado, é um doente que necessita ser curado pelo médico dos médicos, que é Jesus de Nazaré. A limitação de Zaqueu, irmãos, era no tamanho. Qual a sua limitação nesta noite? O que te impede de correr para os braços do Pai? É o vício, irmão? É a prostituição, meu irmão? É o modo como você se veste? É o modo como você se comporta? É o modo como você pensa? É uma enfermidade que chegou? Ei, irmão, é um levante contra a sua vida? Ou é a sua incredulidade? Porque para tudo isso há uma resposta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Ele, irmão. É Ele que vai te conduzir. É Ele que vai te ensinar. É Ele que vai te libertar. É Ele que vai te transformar e te dar vida. É Jesus de Nazaré, a qual nós estamos aqui adorando nesta noite. Mais interessante, como nós estávamos falando acerca da figueira, irmãos. O primeiro comportamento de Zaqueu, quando ele reconhece a limitação dele, é subir na figueira. Muitas das vezes nós, na intenção de correr, de nos aproximarmos de Cristo, irmãos, diante da nossa limitação, diante do nosso pecado, da nossa dificuldade, nós procuramos recursos errados. Sim. Está falando agora, irmã Cassiane, que o recurso de Zaqueu foi errado. Irmãos, a árvore suplia sim a necessidade física dele naquele momento, porque era uma árvore de mais fácil a subida dele. Mas há um detalhe que a Bíblia fala para mim, era uma figueira brava. E figueira brava, meus irmãos, os frutos não são bons. A Bíblia fala para o crente, conhecereis a verdade vos libertará. Pelos frutos se conhecereis a árvore. E se naquele momento, de repente, aquele baixinho Zaqueu, meus irmãos, tardasse um pouquinho Jesus passar e ele necessitasse do alimento, como que ele comeria aqueles frutos se a figueira era brava? O crente precisa estar em disciplina e em concordância com a palavra de Deus. Ainda que à primeira vista eu tenha uma limitação e me parece um caminho fácil para que eu chegue diante de Jesus, eu preciso ligar o sinal de alerta dentro de mim. A palavra do Senhor vai nos ensinar: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem sempre aquilo que parece ser bom para mim vai ser, irmãos, vai ser um suplemento, vai ser um socorro temporário. Imagina se Zaqueu precisasse se alimentar. A árvore tinha um fruto, mas o fruto não era bom, o fruto não poderia ser comido. Figueira brava, os frutos eram amargos. A Bíblia vai falar para nós acerca de figueiras bravas. Então o crente, quando ele quer sair do pecado, quando ele quer ser liberto, irmãos, ele não pode procurar caminhos fáceis, mas ele tem que ir na verdade, ele tem que ir alicerçado na palavra. Que palavra é essa? É a Bíblia Sagrada. Ele precisa conhecer os frutos, meus irmãos, ele precisa ter uma liderança que seja testemunho, ele precisa ter pastores que amam a sua alma, ele precisa, meu irmão, conhecer a palavra de Deus, porque é a palavra que faz o crente, é a palavra que cura as enfermidades, é a palavra que liberta do pecado, é a palavra que te dá vida, crente, nesta noite.
Num primeiro instante, aquela figueira supriu a necessidade de Zaqueu. Mas se surgisse outras, como por exemplo eu citei a fome, ela não poderia. Num primeiro instante, irmão, o movimento pode até te fazer bem. Num primeiro instante, irmão, a revelação pode até alegrar seu coração. Num primeiro instante, irmãos, os sinais pelos dons pode até te dar um regozijo. Mas o que vai te dar vida, o que vai te estruturar de verdade, irmãos, é a palavra. É o sangue de Cristo sobre a sua vida. É o sangue de Jesus, irmãos. E só tem o sangue quem obedece. Só tem Jesus quem obedece. Zaqueu está ali. Jesus está passando, olhando para cima. Jesus vê ele e fala: Zaqueu, desce. Mais um detalhe: depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Jesus não somente contemplou Zaqueu, como ele deu 2 ordens para Zaqueu: desce depressa. Depois ele anuncia o que ele vai fazer. Ei, irmão, não está entendendo ainda não? Jesus está falando para pessoas nesta noite: eu vou entrar, mas agora desce. E é depressa, é hoje, é agora a chamada para a sua vida. É agora a oportunidade do arrependimento. É agora a oportunidade da conversão genuína. É agora, é depressa, desce aos meus pés que eu vou entrar na tua causa. Jesus poderia ter falado: desce, Zaqueu, porque hoje eu vou entrar na tua casa. Mas Jesus não, irmãos. A palavra diz que ele vem, e vem sem demora. E ele está convidando todo aquele que está sedento. Ele está convidando todo aquele que precisa ser renovado. Os cansados, os afadigados, os oprimidos, os que necessitam ser consolados. Aqueles que vivem em cativeiro, em prisões. Os que vivem atormentados. Os que têm sido afligidos pelas circunstâncias dessa vida. Os que têm sofrido perturbações demoníacas. Jesus está te chamando nesta noite, pecadores como eu, para mudar a sua vida, assim como ele mudou a minha neste momento. Mas quando Jesus manda Zaqueu descer, não é de qualquer maneira. Zaqueu poderia descer no tempo dele, mas com Deus, irmãos, não é no tempo dele, não é no tempo de Zaqueu, não é no tempo do homem, não é no meu, não é no tempo da igreja, é no tempo dele. A ordem vem de cima, meu irmão. A ordem vem do Altíssimo, crente. A ordem, jovem, a ordem, mulher, a ordem, varão, nesta noite está vindo do céu para a tua vida. E Jesus diz: desce depressa, desce lá à casa do oleiro para contemplar como é feito um vaso novo. Desce lá aos pés do Criador na humilhação, porque aquele que não tenta justificar a si mesmo, mas aquele que se humilha é honrado. Jesus fala, irmãos, que aquele que se humilha é honrado, mas aquele que tenta justificar a si mesmo será envergonhado. Pecadores, nós somos. Nós não precisamos justificar o nosso pecado. Nós precisamos, irmãos, é ter vergonha na cara e nos arrependermos dele e confessar. Porque o Senhor falou para nós: aquele que confessa e se arrepende, abre mão do seu pecado, esse tem as suas transgressões perdoadas. Esse é justificado com o sangue do Cordeiro. E ali a Bíblia fala que ele desceu depressa. E quando ele desce, ele chega alegre, irmãos. Vê que Jesus deu uma ordem para ele: desce depressa, porque hoje me convém chegar na sua casa. Ei, um pecador, irmãos, que está ali, subiu naquela árvore para contemplar a passada do Messias. Um pecador que procurou um caminho que parecia ser fácil para ele, um recurso que à primeira vista atenderia a sua necessidade. E quando ele pensa ter suprido a necessidade dele, o mestre manda ele voltar no zero. O mestre manda ele descer novamente. E não pensa que ele desce iracundo, murmurando, não, porque ele compreendeu que ele está diante do autor da vida, ele está diante do Senhor dos senhores, e ele desce alegre. E quando ele desce diante de Jesus, a Bíblia fala para nós, e ele recebe Jesus gostoso, irmãos, recebe com alegria, recebe com júbilo. Quando o crente é exortado na palavra, a murmuração é coisa do cão, a murmuração é coisa de Satanás para fazer eu e você perder
perder a bênção. Quando o crente é exortado na palavra, irmãos, ele tem que sentir alegria no coração, porque está sendo formada a identidade dos céus dentro dele, meu irmão. E é a identidade do céu que nós precisamos. E Zaqueu desce alegre, e ele recebe Jesus alegre, vai começar do zero. Talvez ele estava ali sumindo na multidão de novo, mas ele não quis nem saber. Agora ele já estava ali diante daquele que poderia mudar a história dele. E a Bíblia fala que Jesus vai caminho da casa dele, e Jesus entra e se assenta à mesa com aquele pecador. Mas ali havia aqueles que eram doutores da lei, haviam aqueles que justificavam a si mesmos. Eles, vendo a atitude do mestre, eles murmuram e razão entre si: como pode ele sentar com o publicano? Eles estão dizendo, talvez, como pode esse sentar com um ladrão? Como pode esse sentar com alguém que defrauda o povo dele? Como pode esse sentar? Será que ele não sabe que ele é pecador? Logo ele que se diz santo. Irmãos, entenda uma coisa: quando você tomar a decisão de viver uma vida santa com Deus, se prepare para os murmuradores, se prepare para os acusadores. Mas entenda uma coisa: estavam ali murmurando, estavam ali acusando não somente Zaqueu, como também questionando a autoridade de Jesus. Mas quando eu me voltei para essa palavra, Jesus não esboçou reação nenhuma diante dos acusadores. E eu, ainda mais procurando na palavra, eu me lembrei daquela mulher adúltera, quando chegam diante do mestre com ela para apedrejá-la. A Bíblia fala que ele está de cabeça baixa escrevendo na areia, e ali ele pergunta: qual aquele que não tem o primeiro pecado, que atira a primeira pedra? Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. A Bíblia fala que não ficou um sequer. Jesus de cabeça baixa, ele estava de cabeça baixa, ele continuou quando ele falou. Mas quando ele vai justificar aquela mulher, a Bíblia diz que ele olha para ela, aí ele já esboça uma reação, levanta a cabeça, fita os olhos nela e diz: mulher, aonde estão os teus acusadores? Jesus está falando para você nesta noite que vai tomar a decisão de mudar de vida. Não há acusação que ficará de pé diante de ti, porque nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo. Quer ver o comportamento do homem, irmãos? Pecador, talvez fosse um ladrão, não sei, a Bíblia não me falou, mas estudando a característica dos publicanos, eles eram ladrões, defraudavam a causa do pobre, a causa da viúva, a causa do órfão, defraudavam. Pecador, primeiro tentou um recurso que parecia bom, que era subir naquela figueira, mas se ele necessitasse do fruto, ele ia perecer. Contemplou o mestre, ele mandou ele descer, voltar da estaca zero, voltar do início aonde ele estava, pegou ele pela mão, foi para a casa dele. Os acusadores se levantaram. Sabe o que ele fala, irmão? Ele também não está preocupado com os acusadores, porque ele está diante de Jesus. Ei, você aí que está me escutando nesta noite, não se preocupe com o que andam falando de ti, se preocupe em fazer a vontade do Pai, se preocupe em obedecer a ordem que veio do céu, se preocupe em colocar a tua vida no altar, se preocupe em andar em santidade com Ele, meu irmão, que Ele vai te justificar. Zaqueu, meu irmão, olha, confessou, pecador, agora ele vai ter uma atitude certa, que é um exemplo para nós. Senhor, a todo aquele que eu roubei, que eu cobrei os impostos, eu devolvo em dobro e até parto, metade daquilo que eu ganhei. Ele está fazendo uma promessa para Jesus. Ele está corrigindo o erro dele. Ele fala, ele é rico. Irmãos, ele está falando que até a metade daquilo que ele tem, ele daria e devolveria para corrigir o erro dele. Há situações em nossas vidas, meus irmãos, que cabe mudança. Há erros que nós cometemos que nos cabe o conserto. Há como nós consertarmos. E para esses erros, meus irmãos, é só buscarmos direção no Altíssimo. É só buscarmos direção em Jesus e nos estarmos dispostos a fazer aquilo que nós sabemos que é certo. Aquilo que o Espírito de Deus já testificou em nós para que nós venhamos fazer. E o Senhor será conosco. Ele está
falando, eu vou devolver até metade. Ele não tem nem necessidade de devolver metade, mas aquele homem entrou num processo de humilhação perante o Senhor. Aquele homem entendeu que ele não precisava mais daquela riqueza, mas ele precisava do verdadeiro ouro e da prata, que é Jesus Cristo de Nazareno. Ele precisava do autor e consumador da vida, que é Jesus Cristo de Nazareno. Ele precisava de algo muito além que a riqueza dele pôde proporcionar a ele. Imagino eu que ele tinha riquezas, tinha os carros daquela época, tinha o que ele quisesse, luxúria, mas ele estava abrindo mão de tudo, irmãos. Estava abrindo mão do ego dele, estava abrindo mão do orgulho dele, estava abrindo mão até mesmo da honra dele, para honrar ele, que é digno de toda honra e de toda glória. Estava abrindo mão, por causa de quê? O reino dos céus. E isso lhe foi imputado como filho de Abraão. Lembra de Abraão? Foi justificado pela fé. Este pecador também recebeu essa graça sobre a casa dele. Este pecador aqui também foi justificado pela fé dele. E Jesus hoje aqui no meio da multidão procura Zaqueus, meus irmãos. Procura corações sinceros, corações arrependidos, corações quebrantados, corações dispostos a entrar, a permitir a entrada dele para fazer morada. Corações que vai abrir a porta para ele entrar e trazer algo novo, trazer a mudança que você precisa nesta noite. Aquele homem foi justificado pela fé. Jesus fala: hoje veio a salvação a esta casa. Todo aquele que confessa e se arrepende e abandona as suas transgressões, Provérbios 18 vai falar para nós, esse alcançará misericórdia. Não importa aonde você caiu, não importa aonde você tropeçou nesta noite, importa que você decida mudar de vida, importa que você reconheça que sozinho não dá, que você precisa adotar novos hábitos, novos pensamentos, nova postura. Importa, meu irmão, que você coloque a sua fé em ação, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Coloca a sua fé em ação nesta noite, meu irmão. Dá um passo para mudar a sua vida. Faça a diferença. Nós estamos diante de uma palavra onde alguém que pelos olhos da sociedade só seria julgado, seria condenado. Talvez se tivesse a prisão eterna ali, ele fosse até preso. Condenação eterna. Forca, talvez ele fosse levado para a forca. Jesus por muito menos foi levado para a cruz. Talvez ele fosse levado para a cruz também, se fosse julgar ele na lei humana. Mas alguém para fazer a diferença chegou. E Jesus está falando para nós nesta noite: convém que eu pouse em tua casa hoje. Convém que eu entre em tua casa hoje. Convém que a salvação chegue na tua casa hoje. Convém que o filho seja resgatado hoje. Convém que os vícios batem retirada hoje. Convém que a enfermidade seja curada hoje. Ei, irmão, convém que a graça seja ministrada sobre a tua vida. É hoje, é agora, desce depressa. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, irmãos. Lembra que em uma determinada parte desta mensagem, nós aprendemos que há erros que nós cometemos, mas que ainda cabe o conserto, e esse conserto cabe a nós. Peça perdão a quem você tiver que pedir perdão, restitui a quem você defraudou, se humilha a quem você tiver que se humilhar, faça aquilo que o Espírito Santo está colocando em seu coração, porque nós não sabemos a hora que Ele vem. Recebe a oportunidade agora na sua vida. Mas já não está aqui, já não tem mais jeito, então agora vai para a humilhação aos pés dele, porque aquilo que não tem jeito para o mundo, para Jesus tem, meu irmão, para Jesus tem. Jesus muda a história. Jesus ainda quer operar os mesmos sinais que Ele operou nos tempos antigos. A multidão só acompanhava Jesus porque viu que algo diferente havia nele. Porque viu que os sinais que Ele operava, nenhum outro fez. Talvez você contemplou Jesus, você viu que há algo diferente. Você viu os sinais que Jesus tem operado.
Então eu quero te convidar a viver uma vida gloriosa com Deus, viver uma vida soberana com Jesus, meus irmãos. Sim, coloca a tua vida no altar nesta noite, muda a tua história, muda a história da tua família, muda a história do teu casamento, muda a história dos teus filhos. Está nas tuas mãos fazer a diferença, está nas tuas mãos tomar a decisão que vai trazer o Salvador, para trazer, meu irmão, o socorro que você precisa nesta noite. Amém, meus irmãos? Aprendemos com Zaqueu que todo pecador manifesta a graça e a misericórdia de Deus sobre a sua vida, mas só vai receber a misericórdia, a justificação e a graça aquele que abandonar o seu pecado, aquele que resolver mudar de vida. Se tal assim não for, irmãos, já tem uma sentença, está condenado. Mas se você hoje resolver mudar de vida, ainda há a oportunidade da salvação de Jesus para tu e toda a tua casa, se tu crer. Glória a Deus por esta palavra, que o Senhor venha nos abençoar, encher os nossos corações mesmo, e assim como Zaqueu, nós possamos descer, e depressa, agora, hoje é a oportunidade que a igreja tem, para mudar o caminhar, porque meus irmãos, criou-se uma heresia na igreja, criou-se uma heresia, uma apostasia, aonde não se pode mais falar de pecado, aonde o crente quer andar de qualquer maneira. Se assim fosse, Zaqueu teria continuado em cima da árvore, porque a visão dele era melhor, mas quando o mestre deu a ordem, ele obedeceu, porque o crente precisa compreender, que ele não anda de qualquer maneira, mas ele anda sobre o mandado de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Para encerrar esta mensagem, irmãos, o Senhor fala, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Se você é um perdido nesta noite, Jesus está aqui para te salvar. Se você hoje cansou de andar sem rumo, sem direção, cansou aí, como há um ditado popular que fala, dá murro em ponta de faca, tudo que eu faço dá errado, tudo que eu tento não dá certo. Ei, o Salvador está aqui te convidando, está com os braços abertos, pronto para te receber e perdoar os seus pecados. Mas se de repente você já aceitou Jesus, mas deu uma desviada do caminho, deu uma parada na caminhada, Jesus também está te dando mais uma oportunidade, talvez seja a última, assim fala o Espírito Santo de Deus nesta noite, de reconciliar com Ele, de aceitar Ele novamente e viver a chamada que Ele tem para você, meu irmão. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu agradeço a minha oportunidade. Com as palmas que louvam o nome do Senhor, receba a pastora Gislaine nesta noite.